Quando Samantha Jackson foi defendida de uma humilhação na fila de um supermercado, ela não contava que a ajuda de seu defensor era um encontro do destino, tudo por causa de um item que ela estava vestindo. Samantha estava hesitante na frente das prateleiras de liquidação e não conseguia decidir o que comprar naquela noite fria que fazia em Nova York. Talvez eu devesse comprar uma lata de atum, afinal um presente como esse deixaria minha pequena Lola tão feliz. A garota sorriu ao pensar em seu amado animal de estimação listrado. Samantha resgatou a querida gata das ruas quando a pobrezinha estava cercada por uma matilha de cães violentos. Desde então, Lola se tornou parte integrante da família e sempre foi uma fiel ajudante de sua dona, sendo sua companheira nos momentos mais difíceis e ajudando com toda a sua solidão. Vale ressaltar que, apesar de suas dificuldades financeiras, Samantha sempre cuidou bem de seu animal de estimação e nunca a tratou mal ou a deixou alguma coisa. Até mesmo agora, a jovem foi ao supermercado só para comprar algo para Lola jantar, ignorando até mesmo suas próprias necessidades. Como Samantha estava sem dinheiro, ela escolheu uma caixa de leite que seu gato tanto amava e que sabia que não iria durar mais que 2 dias em suas patas. Entretanto, para a grande decepção da menina, no momento em que ela chegou ao caixa, descobriu também que possuía apenas um pequeno punhado de moedas em sua carteira, não sabendo nem mesmo se seria suficiente para pagar aquela caixa de leite. Ela colocou o leite na esteira da caixa registradora e começou a contar suas moedas enquanto murmurava em silêncio, preocupada se teria a quantia certa ou se apenas passaria vergonha. Como haviam muitos compradores a esta hora, uma pequena fila se formou rapidamente atrás da garota, que pouco a pouco contabilizava suas moedas. Ora, vamos logo com isso. Quanto tempo mais terei que esperar? Se você não tem dinheiro, não venha até o mercado e desperdice o tempo dos outros. A mulher do caixa disse de maneira ríspida e autoritária. Apenas mais um segundo, por favor. Falta só mais um pouco, disse Samantha envergonhada e abaixando sua cabeça perante aquelas pessoas impacientes. Naquele momento, um dos compradores mais ansiosos acidentalmente bateu no cotovelo da garota, o que fez com que o troco caísse de sua mão como uma chuva de prata por todo o chão do supermercado, causando uma cena que todos presenciaram. Então agora temos que esperar mais meia hora para você catar tudo? Pelo amor de Deus! A caixa gritou com raiva para a jovem garota. O nome da caixa mal-humorada era Brittany Parker e ela estava de mau humor naquela manhã mais do que o comum. Isso porque na noite anterior ela havia brigado com o marido que voltou para casa bêbado mais uma vez, causando problemas para ela e seus vizinhos, que tiveram que escutar a árdua discussão que aconteceu noite adentro. Enquanto isso, Samantha estava morrendo de vergonha enquanto tentava desesperadamente pegar as moedas caídas do chão. Quanto aos outros compradores, eles apenas observavam à distância, pedindo mais pressa a todo momento, mas em nenhum segundo sequer ofereceram alguma ajuda para a pobre garota. Nesse exato momento, o gerente de lojas passava pelos caixas, realizando sua inspeção geral a cada hora no supermercado, e olhou com um claro olhar de confusão e raiva para a multidão que se formava no caixa. Qual é o problema, Brittany? Por que temos uma fila de clientes raivosos nesse caixa? Perguntou o gerente em um tom calmo e tranquilo, não elevando a sua voz ou constrangendo sua funcionária sem antes saber o que havia acontecido. Não, Sr. Smith, nenhum problema por aqui. É só essa pobre garota infeliz. Ela está catando seus trocados no chão e atrasando todo o processo, deixando as pessoas nervosas. Ela deveria ser expulsa para não atrapalhar os outros compradores novamente. Afinal, toda essa confusão apenas por uma mísera caixa de leite, disse Brittany, corando de vergonha, enquanto falava com seu chefe que tanto admirava secretamente. Para a grande surpresa da caixa e dos clientes que tentavam observar a cena e adivinhar o que estava sendo dito, o gerente não expulsou a garota. Muito pelo contrário, em vez disso, ele começou a pegar as moedas do chão com ela. Obrigado, senhor gentil. Você realmente não precisa fazer isso. Eu poderia ter segurado melhor. Foi um erro meu, resmungou Samantha envergonhada. Não precisa me agradecer. Essas coisas acontecem mesmo. Não se preocupe com a bagunça, respondeu David Smith enquanto pegava o troco do chão. O gerente não viu nada de vergonhoso em ajudar a pobre menina. Apenas se sentiu bem de poder fazer o que achava ser certo em sua mente. Tudo estava ocorrendo bem e, após pegarem todas as dezenas de moedas do chão, o Sr. Smith, gerente do supermercado, observou algo que o intrigou e logo após reparar com mais calma e
atenção, viu algo que tanto temia e imediatamente começou a suar frio. O problema era que Samantha estava usando uma pulseira de ouro no pulso, cujo valor David Smith lembrava até o último centavo. Peço desculpas pela minha curiosidade e invasão em sua vida, mas se me permite perguntar, como foi que você conseguiu essa pulseira? E não se preocupe se não pertence a você, não irei denunciá-la à polícia, perguntou o gerente, preocupado e não conseguindo tirar os olhos daquela jovem. Não sou uma ladra, se é isso que o senhor está pensando. Esta pulseira pertenceu à minha falecida mãe. Ela morreu há 3 anos e, por isso, é de alto valor sentimental para mim, respondeu Samantha, achando estranha aquela pergunta e todo o nervosismo repetindo daquele homem que pareceu ser tão calmo e atencioso antes. O gerente, por outro lado, fingiu não ouvir suas últimas palavras, deixou com que a jovem pagasse por sua caixa de leite e liberasse o caixa para os outros clientes, e pediu a um dos funcionários, enquanto isso, que montasse uma grande sacola de compras com diversos itens dos mais variados, que juntos pareciam formar algo bem similar a uma cesta básica, só que com ainda mais itens. Então, segurando a bolsa volumosa em seu braço, David Smith o entregou para a garota, que estava confusa e não conseguindo acompanhar o que aquele homem queria com ela. Que tal você me permitir te dar uma carona para casa? Prometo que não vou tentar me convidar para sua residência ou lhe fazer perguntas desconfortáveis. Será algo tranquilo, o gerente perguntou cautelosamente. David não parecia ter mais de 50 anos, podendo até mesmo se passar como o pai da confusa Samantha. A jovem não queria aceitar a carona do estranho a princípio, afinal, ela sabia de todas as coisas que poderiam dar errado, e apesar de sua aparência convidativa e gentileza, ela não conhecia de fato aquele homem. A insistência do Sr. Smith com aquilo fez tudo ficar ainda mais desconfortável, mas foi quando Samantha olhou para as janelas do supermercado e viu a grande chuva que estava fazendo. Ela tinha dezenas de coisas para fazer assim que chegasse em casa e sabia que só poderia retornar para seu lar quando a chuva acabasse, já que não possuía um guarda-chuva e morava relativamente longe do supermercado. Samantha finalmente sorriu e assinou afirmativamente em resposta ao homem, que de prontidão já foi pegar as chaves de seu carro e pediu para ela esperá-lo em frente ao estacionamento. A caminho da casa de Samantha, David soube que a menina nunca conheceu seu pai e que sua mãe havia morrido de um ataque do coração há 3 anos. O interesse do homem em sua vida era algo estranho, mas que não despertou suspeitas da jovem, que adorava falar sobre sua vida sempre que tinha alguma oportunidade. Mas a suspeita mesmo veio do outro lado do banco da frente. Conforme eles se aproximavam da residência de Samantha, David parecia estar reconhecendo o local em que estava entrando, apesar de não se lembrar da última vez que havia estado naquele lado da cidade. A questão é que o homem esteve ali há muitos anos atrás, e a filosofia que levava em sua vida não lhe permitia acreditar que coincidências como essa não acontecem apenas por acaso. Mas quando Samantha mencionou casualmente que o nome de sua mãe era Amanda Jackson, o gerente mal conseguiu controlar a comoção que tomou conta dele. Não, isso não pode ser uma coincidência. Não posso me enganar novamente, especialmente com a pulseira. Eu mesmo dei para Amanda pouco antes de terminarmos. Não posso estar ficando louco, pensou David, enquanto estacionava seu carro na rua, a qual não entrava há mais de 20 anos. Ainda atormentado pela dúvida, David Smith ajudou a garota a levar a sacola de compras pesada que ele havia doado para dentro da casa. Então, educadamente, recusou a oferta de entrar para tomar uma xícara de chá, que lhe foi oferecida por Samantha, como forma de agradecimento por tudo que o gerente havia feito por ela naquele dia. Ele apenas se despediu respeitosamente e foi para sua própria casa. David não era um homem ingênuo ou bobo, e sempre foi classificado como um dos espertos. Sabia, portanto, que com base em sua idade, aquela jovem garota poderia facilmente ser sua filha, e esse pensamento literalmente paralisou a consciência do gerente de supermercado, o impossibilitando de dormir aquela noite e acordar bem o dia seguinte, e o deixando com um grande mistério em suas mãos. A verdade é que ele e Amanda terminaram antes que a mulher escolhesse outra pessoa em vez de David, e o pior é que era o próprio irmão de David que Amanda escolheu logo após o homem. Após o escândalo relacionado à traição, o irmão se desentendeu com sua família e se mudou para outro estado. Além disso, ele rompeu os laços com sua mãe, e os rumores apenas dizem que ele começou uma nova vida afastado de todos e com outras pessoas. Por sua vez, David não podia dizer com segurança se o incidente com Amanda e seu irmão poderia mesmo ser considerado traição. Afinal, o casal não possuía algo sério estabelecido na época, e ambos podiam fazer
fazer o que quisessem com suas vidas. Oh Deus, teste de DNA. Como não pensei nisso antes? Eu poderia pegar algo que pertence a Samantha e fazer o teste, pensou David sozinho durante aquela noite. No entanto, no fundo, o empresário de sucesso já estava confiante de que o resultado do teste confirmaria que Samantha era de fato sua filha. Isso foi explicado pelo fato de David ter visto características faciais e traços de personalidade dolorosamente semelhantes na jovem desde o minuto em que a conheceu, e aquilo não poderia ser apenas uma grande coincidência. A fim de tirar silenciosamente algo dos pertences pessoais de Samantha, o gerente resolveu bolar um plano de veras bem arquitetado. Inventou um esquema inteligente que, se bem sucedido, tiraria qualquer dúvida a respeito de sua paternidade. Foi por isso que David começou a ajudar Samantha com mantimentos quase que semanalmente, e uma semana depois de se conhecerem, ele ofereceu à garota um cargo em uma loja. Ainda que fosse considerado um cargo iniciante, aquilo já seria uma grande oportunidade para ela. Eu nem sei como te agradecer. Você tem sido tão bom para mim ultimamente. Muito obrigado, Sr. Smith, Samantha disse, olhando para baixo envergonhada. Enquanto isso, de costas para David, a garota não viu como o homem pegou furtivamente sua escova de cabelo e a escondeu dentro de sua camisa. Está tudo bem, minha jovem. Eu não preciso de nada de você. É só que você me lembra alguém de quem eu já fui muito próximo e merece uma oportunidade pelo coração bom que tem. É por isso que eu estou lhe ajudando, disse David. Ele teve que esperar pelos resultados por cerca de 2 semanas. Nada desse processo foi fácil, e os últimos dias de espera foram os piores para o homem, que apenas queria ter a plena certeza de que estava lidando diretamente com sua filha, a qual teria sido escondida por tantos anos. Quando David Smith finalmente recebeu o envelope com o carimbo da instituição médica, ele tinha 100% de certeza de que poderia prever o resultado e contar a notícia maravilhosa para a jovem garota, finalmente falar que ela não estava mais sozinha no mundo e que agora teria um pai carinhoso para lhe dar suporte. Contudo, a vida não é exatamente como nós planejamos que ela seria, e mais uma vez o destino fez questão de surpreender David. Imagine a surpresa do empresário ao ver que a conclusão oficial dizia que Samantha não era sua filha afinal. Como isso pode ser? Eu podia sentir que ela era minha filha, sussurrou David para si mesmo, agarrando a odiosa carta com grande decepção. O homem de negócios precisava de ao menos 2 dias para poder aceitar e digerir a informação obtida. Foi depois então que David decidiu contar tudo a Samantha, não ocultando suas suspeitas, intenções e, principalmente, o passado que ele havia tido com sua falecida mãe. Naturalmente, a reação inicial da garota foi de choque. David não sabia como lidar com a preocupação que tomou conta dela e abraçou cuidadosamente essa garota abalada em volta dos ombros. Ei, mesmo que você não seja minha filha de verdade, eu gostaria de considerá-la como se fosse. A partir de agora, você pode me chamar de pai e usar todos os privilégios que este direito lhe dá. No fundo, eu sempre torci para aquele exame dar positivo, mas não precisamos de um estúpido pedaço de papel para que você seja minha filha, disse David com lágrimas nos olhos. David estava tão exausto de solidão e sempre quis ter uma pessoa em sua vida que lhe desse um copo d'água quando envelhecesse e que conversasse com ele sobre coisas simples da vida. E mesmo que Samantha não fosse sua filha, ele entendia que a mãe dela era a mulher que ele tanto queria amar e que um dia amou. É claro que muitos dos que conheciam David julgaram essa decisão tão imprudente e pensaram que ele cometeu um erro ao chamar Samantha de filha e adotar uma menina de 20 anos a qual não fazia ideia de quem seria verdadeiramente. Porém, o homem sempre se considerou um ótimo jogador de caráter e sabia que não iria se enganar quanto àquela jovem batalhadora que apenas precisava de uma oportunidade e alguém para lhe motivar. Refletindo sobre isso todos os dias durante os anos que se passaram, o homem se viu pensando que gostava da ideia de considerar Samantha como filha, e a garota também havia se transformado completamente, tornando-se uma mulher confiante e bem-sucedida, que fazia a cabeça dos homens girar. Enquanto isso, David Smith ainda não conseguia deixar de sentir que havia perdido algum detalhe muito importante. Certa vez, olhando fotos de família com sua filha adotiva, David se deparou com uma foto antiga de seu irmão Joshua. Foi datada de 20 anos e era um ato quase que involuntário que o empresário lembrava do fato de que a falecida mãe de Samantha namorou os 2 irmãos ao mesmo tempo. David realmente não podia julgá-la, porque na época ele próprio era um jovem imprudente e que nunca tomava as melhores decisões possíveis. Talvez eu devesse ir ver Joshua, afinal, a última vez que nos vimos ainda estávamos na universidade. Pergunto-me como ele está
agora o que ainda pensa e, assim como eu, o quanto mudou durante todos esses anos, pensou David, ainda segurando a foto do irmão, que era apenas 3 anos mais novo que ele. Esse pensamento parecia muito promissor para o empresário. Isso porque ele não conseguia se lembrar da última conversa que teve com Joshua, mesmo que pelo telefone. Tendo tomado uma decisão tão importante para si mesmo, David foi para Boston, a cidade na qual ele acreditava que seu irmão morava, por conta de amigos em comuns que os dois ainda tinham. Na manhã seguinte, o empresário rapidamente encontrou a casa que procurava. Parecia terrível e extremamente miserável do lado de fora. Céus, meu irmão não poderia estar vivendo neste naufrágio, pensou David. Mas quando o empresário foi até a porta e bateu, ele quase imediatamente ouviu os passos arrastados de alguém, indicando que alguém realmente morava naquele local. Para a surpresa de David, uma mulher chorosa e de roupas pretas apareceu na porta. Olá, como posso ajudá-lo, senhor? Sou a dona da casa. David ficou confuso por um momento e então timidamente disse: Bom dia, estou procurando Joshua Smith. Sou seu irmão. Depois de ouvir as palavras do empresário, a mulher de vestido preto cobriu os olhos com as mãos e desatou a chorar. Isso porque Joshua Smith havia morrido de leucemia há cerca de 6 meses atrás. Mesmo assim, em seu leito de morte, mais do que tudo no mundo, o homem queria pedir perdão ao irmão mais velho, pois era culpado diante dele. Infelizmente, Joshua Smith não conseguiu fazer isso e morreu 3 dias antes de seu aniversário. Ao saber disso, David encostou-se à porta e chorou baixinho. Claro, ele não culpou seu irmão e, no fundo, ele sabia que o havia perdoado há muito tempo. Tendo se recomposto, David pediu à esposa do falecido Joshua algo de seus pertences pessoais. Em seguida, o empresário visitou o túmulo do irmão e foi ao centro médico para resolver a questão que o incomodava de uma vez por todas. E mais uma vez, os dias se arrastavam, cheios de ansiedade e antecipação dos resultados dos testes. Enquanto isso, em conversa com sua filha adotiva, o empresário não disse uma palavra sobre sua viagem a Boston. Mas, quando David finalmente obteve os resultados do teste de DNA, o veredito dos médicos foi unânime. Assim, com 99,9% de probabilidade, Joshua Smith era o pai de Samantha Jackson. Relendo o texto várias vezes com lágrimas nos olhos, David estava cada vez mais convencido de que seu palpite estava correto e que Samantha era de fato sua família. Mas, infelizmente, não como ele pensava. Foi aí que o empresário jurou a si mesmo que nunca deixará a família de seu falecido irmão e fará todo o possível durante todos os dias que estiver vivo para fazê-los felizes e com uma boa vida. Se você gostou desse vídeo, peço por favor para deixar um gostei, e essa outra história que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.